E aí, Mauro, seja bem-vindo. O Sepor Comédia também já está chegando aí. Vamos começar, estamos aguardando só o pessoal entrar aqui na live. Aguardando o pessoal aqui responder. O pessoal já foi convidado. Estamos só aguardando aqui. Marcelão, já mandei o convite para você, cara. Vê se chegou aí. E aí, Scalbuz, e aí, Marcelo, tudo bem, cara? Como vai, meus amigos? Como vão, meus amigos? Tudo bem? Beleza. Só um detalhe aqui, peraí. Usa vermelho. Salve, salve, galera aí. Palestrina. Salve, galera aí. Palestrina. Pronto, agora tava de vermelho também. Falei, não. Tudo bem que é Palestra Itália, mas aí falei, não. Como é que tá o eco aí? Tá tudo ok? Como é que tá a nossa... Tá beleza. Tá tendo eco, tá tendo retorno pra mim só, cara. Tá tendo eco, tá tendo Não, tá retorno vendo, pra mim só, cara. Eu não sei explicar como isso acontece, cara. Outra live eu não consegui nem comandar a live porque eu não conseguia raciocinar. Ficava a minha voz sobre a minha voz, depois a sua voz sobre a minha, cara. Tava horrível. Quando isso acontece, cara, é duro da gente conseguir fazer uma linha de raciocínio, cara. Aham. Aquele dia nós sofreu, você lembra? Nossa senhora, agora acabou, Marcelo. Tá ao vivo em todos os canais aí ou não? Eu acho que tá, cara. Estamos ao vivo já. A partir do momento que a gente entrou, tá ao vivo. É instantâneo. Aí todo mundo viu você andando aí, Scabuzzi. Ainda bem que você não tava de cuequinha, hein? Não. É só fio dental. Boa Mas noite vamos a lá. galera do chat. Tá com a pauta aí, Marcelo? Você fala, Marcelo? Pode Bora falar. falar. Tô Não, com era a perguntar se pauta você já aqui. tava com a pauta aí. Tô com a pauta. Então, galera, hoje na nossa pauta de hoje a gente vai falar sobre o Mandzukic, né? O seu sonho duradouro aí de 2 minutos, que anunciou a aposentadoria. Vamos falar do Pastore, que também está livre no mercado, aí um pouquinho no mercado da bola. A condenação do assassino do Moacir. A possível estreia do Jorge contra o Flamengo. Né? Qual é a solução para o nosso ataque? Como resolver os problemas que nós temos do homem-gol, né? Falar um pouquinho sobre as recusas que o Palmeiras andou fazendo pelos meninos da base, que chegaram os caras apresentaram umas propostas aí ridículas e felizmente a nossa diretoria recusou, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Everton na seleção, do jogão que o Everton fez, né? E um pouquinho da situação financeira dos times de São Paulo, e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, tá? Então, dando um salve pra galera aí, sejam todos bem-vindos, né? A gente vai começar assim, ó, o Scabuzzi, que tá aqui, depois o Marcelo do Sepor Comédia e por último, o nosso Marcelo do Palmeiras de Verdade. Então, começando aí, Scabuzzi, como é que você viu aí os boatos do Mandzukic, né? Sendo especulado, a torcida do Palmeiras que está muito enganjada no Twitter, Instagram, né? Correndo lá no perfil do cara para pedir pro cara vir pro Palmeiras, o cara anunciando a aposentadoria. É tanta carência assim de um camisa 9, é tanta incompetência da nossa diretoria. Como é que você vê essa situação?
Ah, eu vi a maior palhaçada que eu já vi em toda a história do futebol, né, cara? Você acha que Mandzukic ia vir pro Brasil? O Palmeiras não conseguiu contratar o Ademir do América Mineiro e ia trazer o Mandzukic. Mesmo que fosse de graça, o salário do cara não ia ser menos de 2 milhões por mês. E a gente sabe que não vai ser pago esse ano. Esse ano não vai contratar ninguém. Eu falei pro Marcelo, falar de fake news. Os canais aí jogando só para querer ganhar views, para querer ganhar like. Meu, não existe nada de Mandzukic, de Cavani, de ninguém, cara. Não vai trazer ninguém. Palmeiras não vai trazer e nem vender ninguém, tá? As propostas que chegaram aí pro Palmeiras para venda dos jogadores de base foram ridículas mesmo, igual você falou, né? Foram horríveis. Dinheiro de pinga não é para vender. Eu só venderia o Veron, porque eu acho que o Veron daqui um ano vai estar valendo 1 milhão de euros, né? Que ele é podre. Mas o resto foi muito bem a diretoria de não vender, já que não contrata ninguém que são incompetentes. Então segure o que tem lá, né, cara? E boa noite aí pra galera do chat, boa noite Marcelo, boa noite Rafa, boa noite Marcelão, tamo junto. E é isso aí, minha opinião, a palhaçada vai fazer fake news na casa do caçamba. Ô Marcelo, do Por Comédia, como é que tu viu essa situação aí? Cara, tô mais ou menos na linha de raciocínio do Scabuzzi aí. Na hora que eu vi que estava tendo aquela movimentação no Twitter, né, que todas as páginas já estavam falando, grupos de WhatsApp pipocando também, Mandzukic, não sei o que, tá nos assuntos mais comentados. Peguei e falei, deixa eu olhar essa merda, vamos ver. Aí fui lá, olhei, falei assim, isso daí vai ser mais uma das fake news aí, como de sempre, né? O jornalista lá, o pessoal que pesquisa, vê que o cara tá sem contrato, já começa a fazer aquela ligação de raciocínio, pô, tá sem contrato, Palmeiras tá precisando de centroavante, é jogador de nome lá, fez história na Europa, vamos começar a jogar, vamos começar a pipocar que isso aí vai vender, isso aí vai dar clique. E aí, como sempre, pega uma torcida do Palmeiras aí que tá carente de centroavante, vem um nome pesado desse, né? Acaba que influencia a gente e causa aquele hype. Infelizmente, esse hype aí durou 2 minutos com ele anunciando a aposentadoria. É foda, né? Mas fazer o quê? Não vai vir ninguém mesmo, não. E aí, Marcelão, como é que tu tá vendo tudo isso aí? A diretoria do Palmeiras já havia informado que havia fechado o planejamento para essa temporada e que o próprio Gagliotti veio a público hoje falando sobre isso, dizendo que que o nosso grupo está fechado, que nós teremos que trabalhar com o que temos. Agora, cabe à torcida, né? Com certeza foi um dos nossos, alguém da mídia alternativa, que plantou a possibilidade. Nenhum lugar cravou ou trabalhou com a possibilidade do Mandzukic no Palmeiras, né? Todos iniciaram uma hashtag pedindo que o Palmeiras se mexesse nesse sentido. E aí eu tô com o Scabuzzi, porque é um grande absurdo, porque nada vai sair das mãos do Barros, e agora é oficial, a diretoria do Palmeiras estaria aberta para alguma oportunidade de mercado e mais nada. Ela não está mais à procura de um jogador, está sendo feito todos os esforços em cima do Luiz Adriano para que a gente recomponha o nosso ataque. Agora, vale lembrar que o Mandzukic já foi oferecido ao Palmeiras lá atrás e não houve interesse da nossa parte. Antes de ele ir para o clube da Arábia Saudita, ele chegou a ser oferecido ao Palmeiras, mas não houve interesse por parte da nossa diretoria, até porque os valores de um jogador desse, com esse histórico, não é nada acessível. Eu também não o traria, cara. Eu sei que existe aí uma vontade do torcedor, a gente se encanta com os nomes que vêm de fora, mas ele não vem apresentando nada há algum tempo, até por isso estava na Arábia Saudita, completamente fora do mercado. Então essas coisas são... o torcedor se empolga e a gente vai no mesmo caminho.
Eu entendo essa questão, a gente está mesmo frustrado por não ter sido contemplado com uma contratação nessa janela de transferência, mas eu continuo super confiante no processo, em tudo que o Palmeiras fez no ano, o que a estrutura representa e a nossa camisa. Eu não estou entristecido com isso. Poderíamos ter uma situação diferente, mas agora temos que nos unir, fazer uma energia positiva para quando tiver esse confronto com essas outras grandes equipes, a gente ser vencedor, porque tanto o Flamengo quanto Atlético Mineiro são nossos fregueses históricos. Falando um pouquinho sobre o Mandzukic, né? Quando eu vi a notícia pipocando nos grupos, eu já imaginei que fosse fake news, né? Até pelo histórico da nossa diretoria, pelo histórico de incompetência que nós temos, né? Fica difícil você acreditar que essa diretoria conseguiria trazer um jogador de quilate, né? E ainda mais tratando do Anderson Barros, que é uma piada com o diretor. O Mandzukic é um jogador de muita qualidade. Se ele quisesse, ele jogaria fácil no futebol brasileiro. Tô com o Marcelo nessa, que o problema é a questão salarial, né? O jogador europeu de nome não é tão acessível em termos de salário, né? E não dá para fazer loucura nesse momento para um jogador como o Mandzukic, apesar da qualidade e de que eu acho que jogaria fácil no futebol brasileiro. Mas a nossa diretoria vem demonstrando há muito tempo essa incompetência, essa inércia, né? É uma diretoria que não se mexe, que não tenta ver as carências do elenco para tentar resolver os problemas. E não é só quando ela enxerga a carência, ela não tenta vender os jogadores para abrir espaço na folha ou para abrir espaço mesmo de jogador. Há quanto tempo nós questionamos o Mike e o Marcos Rocha? Era simples, cara, é você vender, fazer um negócio com um e trazer outro. Você não precisa buscar e ter um terceiro, você tem que fazer negócio. Mas essa diretoria, ela tem uma incompetência muito grande, né? E aproveitando para fazer link com o próximo nome especulado aí no futebol brasileiro, que é o Pastore. Cara, o Pastore é o 10 que nós não temos. É o 10 que pouquíssimos times na América do Sul vão ter. Um jogador de extrema habilidade, um jogador extremamente inteligente. Um jogador que jogaria fácil no nosso meio. E, aliás, né, jogaria fácil em qualquer meio campo do futebol brasileiro. Como é que vocês veem essa ideia? Vocês acham que o Palmeiras deveria ir atrás do Pastore? Você acha que o Pastore é um jogador acessível para o Palmeiras? O Palmeiras teria condições de trazer esse jogador, Scabuzzi? E como é que você vê uma possível ou não chegada do Pastore aí? Pastores não vem, né? Pastore não vem. Seria uma boa, mas não vem nem esse ano, nem o ano que vem, nem nunca. O que vem aí, o que pode ser que venha o ano que vem é o Pity Martinez. Mas assim, mesmo assim é difícil, tá? É uma negociação muito difícil. O Palmeiras não vai se desfazer aí do Rafael Veiga. Se o Gustavo Scarpa pedir desculpa lá, vai ficar com o Gustavo Scarpa. E a diretoria acha que os dois são os melhores do mundo, que eles são melhores que o Djalminha, que o Alex, entendeu? Que o Rivaldo, que o Zinho. Então, assim, não vai trazer ninguém, né? Seria uma boa, óbvio. Mas não traz. Ela não vai gastar dinheiro com jogador. Ela não vai gastar dinheiro com jogador. Só vai vir jogador sem contrato e para ganhar abaixo de R$1 milhão. Não vai trazer jogador. Não adianta iludir a torcida. Falar que o ano que vem e tal. Não vai trazer, gente. Não vai trazer. Ela não vai pagar mais de R$1 milhão para jogador nenhum, tá? Então é isso. Não iluda, não faça fake news. Não vai vir ninguém. Vai vir jogador sem contrato para ganhar 600, 700 mil. E outro assunto. Os caras querem supervalorizar nas vendas, né? O Palmeiras, não dos meninos. Tô falando de Mike, né? Esses jogadores, Palmeiras quer vender por quanto? 10 milhões de euros? Pô, pega 5 milhões de reais no Mike, não tá bom? Não, o Palmeiras acha que o Mike vale mais que o... mais sei lá quem, mano, mais que o Messi.
Então é assim, é uma mania de supervalorizar o jogador que tá lá, que não joga nada. Tô falando dos que não jogam, né? Vitor Luiz, Mike, né? O tal do Kuzevic, é um monte de jogador lá que não joga. E o Palmeiras não vende porque acha que os caras valem 100 milhões de reais. Então fica essa palhaçada toda aí. E Marcelo, como é que você vê essa questão do Pastore? Cara, seria fantástico, né? Um jogador muito bom, habilidoso, 32 anos. O valor de mercado no Transfermarkt lá também não é um valor alto. Está sem clube atualmente. Seria fantástico. Seria, assim, o presente que todo palmeirense está esperando, né? Ia chegar e ia deitar. Mas, caindo na realidade, não vai acontecer. Também acho que tem abuso de novo. Não vai acontecer. Até porque o Gagliotti, as últimas vezes que ele apareceu, que é uma raridade também, foi para falar que o plantel já está fechado até o final da temporada, e o planejamento do Palmeiras é esse. E aí, se ele me aparece agora contratando, se fosse o Mandzukic, que fosse até o Pastore aí que seja, iria muito contramão do que ele está falando. Então, baseado nessas informações dele mesmo aí, acho difícil qualquer tipo de negócio, mas seria fantástico. E, meu amigo Marcelo, como é que você está vendo tudo isso? Eu vou subir uma hashtag Pastore no meu Instagram quando terminar a live, cara. Eu já tinha estudado um pouco sobre o jogador, compreendo o entristecimento, a posição do Scabuzzi, o descrédito da nossa diretoria com a nossa torcida, super justificável. Só que assim, o nosso papel é cobrar a diretoria. Nosso papel é apontar o horizonte quando eles não vêm. Então, dentro desse processo de empoderamento, de apontar um norte, eu vou subir essa hashtag hoje. Totalmente despretensiosa, mas assim, eu estou aqui com o Transfer Market aberto, que nem o Marcelo também falou. O valor de mercado dele é 1,5 milhão de euros. Se você der esse valor na mão dele como luvas, você der um valor de... tem que entender que ele é um jogador sul-americano. A janela de transferência europeia também está fechando. Não houve interesse por parte do mercado europeu. Eu entendo que ele está muito desvalorizado. Se você pegar a curva de valorização do Pastore, ela é totalmente em queda e acho que é um jogador super acessível. Nada de pável em todos os aspectos e você não precisaria pagar mais de 1 milhão de reais por esse jogador. Você pagando as luvas que qualquer jogador que venha desse nível vai ter que pagar, você embute no salário e você consegue trazer o jogador para estar jogando no nível do Arrascaeta, para estar jogando no nível dos meias do Atlético Mineiro, sem nenhum problema. Outra coisa interessante do Pastore é que ele também cai pela ponta esquerda. Né? Cairia ali como uma luva, com o Dudu, com o Rony, com o Wesley. Seria algo fantástico. Ele arremata muito bem de fora da área, o nível de finalizações, assistências dele é brutal. E é complicado você olhar aqui os números do jogador e imaginar que ele não tem mercado. Né? Então, é um gol a cada 3 partidas é um gol, ou seja, com a participação. Dá até um pouco mais, ó. Dá quase 2 gols, cada um gol a cada 2 partidas, entre assistências e gols de fato, participação em gols. Então um jogador desse não pode ser desprezado. Vale lembrar que ele estava no campeonato italiano, onde a marcação é muito mais complicada do que no futebol espanhol, do que no futebol francês, é outro nível. E assim, cara, esse é um jogador que realmente eu apoio, que vale a pena subir uma hashtag. Em momento nenhum teve fake news em relação ao Mandzukic. Eu não vi em nenhum lugar alguém cravando que o Mandzukic viria para o Palmeiras. O que eu vi foi a torcida pedindo pelo jogador, e eu acho que a torcida tem que fazer isso mesmo. Nós temos que pedir pelos jogadores que têm significância no mercado. Eu fiz isso com o Ignacio Ramírez no meu Instagram, em outras redes sociais, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Apontar para a diretoria, a torcida apontar para a Leila, e eu não acho que a Leila não vá trazer jogadores. Eu creio que a Leila vai trazer jogadores sim. Ela vai abrir o ano querendo fazer seu marketing, porque ela vive só disso. E até porque ela não tem experiência nenhuma de
Marcelo, acho que tu tá caindo, caiu. Acho que o Marcelão caiu. Eu vou só complementar aqui o Pastore. Eu acho que o Pastore não tem jogador no futebol sul-americano com a qualidade do Pastore. Não tem hoje. Não tem esse meia clássico que o Pastore é. O Arrascaeta, que hoje é um dos melhores meias do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, não tem as características do Pastore, né? O De Arrascaeta é um jogador muito mais incisivo, de muito mais drible, de muito mais chegada. Então eu acho que o Pastore cairia com uma luva no Palmeiras. Ou em qualquer time sul-americano, né? O cara joga muita bola, cara. É um grande jogador. Tô nessa também, eu acho que o Palmeiras não vai trazer ninguém. Eu acho que essa diretoria ela é muito incompetente para fazer qualquer negócio. Eu acho que ela é muito lenta. Essa questão do Jorge, do Piquerez, me surpreendeu muito com a velocidade que tudo isso ocorreu. Mas é uma diretoria que não se mexe, né? Que está acomodada, que não... que parece que está contente com a situação do time, que está contente com o jeito que o time está andando, não está buscando novas soluções, novas alternativas, está querendo entregar o bastão logo para a próxima gestão, que a próxima gestão faça o que ela quiser. Está muito omissa nesse sentido, estou achando isso muito ruim, mas o Pastore é o cara que a gente precisava, né? Ele ia dar um toque de qualidade nesse meio campo do Palmeiras, absurdo. Né, aproveitando para dar gancho aí, deixa eu ver se o Marcelo tá aqui. Deixa eu convidar o Marcelo. Aí, aproveitando para dar esse gancho, a polícia prendeu hoje, né, o assassino do Moacir lá, né, que era presidente da Mancha, que foi assassinado em março desse ano aí. Como é que vocês viram essas notícias aí? Vai lá, Scabuzzi. Bom, eu com bons olhos, né? Agradeci toda a vida, porque é um pilantra safado, sem vergonha que fez isso, né? O Moacir que levantou a Mancha Verde, que fez a Mancha Verde. Eu já participei, né, da Mancha quando era mais novo. Hoje eu vou na quadra, hoje eu participo lá do carnaval. Independente do que o Serdã acha ou não acha do futebol, tal, mas eu vou lá, eu gosto, tem um clima legal na quadra. É totalmente diferente do que o pessoal pensa, que só vai maloqueiro, que só vai bandido. Tem muita família lá, os caras põem brinquedo para criança, faz festa junina. É muito legal, cara, se participar ali da Mancha Verde. Então, ele como um dos fundadores ali, eu quero que pegue esse cara aqui e me chame. Eu quero que me chame para eu ir lá com cigarro e ficar queimando ele lá, ó, uns 10 dias com cigarro, mano, para ele aprender, esse maldito aí. Bom trabalho da polícia, demorou, né? Mas pegou sem vergonha e pode me chamar aí, ó. Eu tô à disposição. Me chama que eu vou lá queimar ele com cigarro. Esse vagabundo desgraçado aí. Vai lá, Marcelo. Eu vi a notícia, foi até por um grupo de WhatsApp aqui, não me aprofundei, né? Mas em casos assim, cara, quando acontece de fazerem justiça, é maravilhoso. Fico muito feliz aí que tenha feito justiça, né? E assim, eu não vou poder falar com propriedade porque eu não aprofundei na notícia, mas se prendeu lá, tá ótimo. Estou com o Scabuzzi de novo, se precisar de mim também para ir lá dar umas queimadas nele com cigarro, também tô junto. Eu li um pouco sobre a matéria, né? Eu não sou um fã muito grande assim das torcidas organizadas de um modo geral. Não pela torcida em si, né? Mas por aquilo que as torcidas organizadas de forma geral, não estou generalizando nem de Palmeiras e nem de nenhum outro time, de forma geral, o que elas representam e o que elas fazem. Né? Então, nesse sentido, eu sou meio contrário, tenho uma queixa, assim, vamos assim dizer, contra as torcidas organizadas. Porque elas, na sua história, as torcidas organizadas batem jogador, elas invadem CT, elas fazem um protesto que
que ela passa um pouco do limite do que ela deveria fazer. Então, esse tipo de situação eu sou muito contrário, eu sempre fui contra. Eu acho que a torcida, seja ela organizada ou não, ela tem que cobrar, ela tem que incentivar no momento certo, mas ela tem que cobrar tanto a diretoria quanto os jogadores. Mas eu acho que a agressão nunca é o ponto que a torcida deveria. Então, eu sempre tenho um pezinho atrás com a torcida organizada, de forma geral. Não estou generalizando para Mancha, para Porcs, para nenhuma torcida do Palmeiras, nem para Savoia e para nenhuma do Corinthians, do Flamengo, de ninguém. Eu tenho esse quesito com qualquer torcida organizada, porque toda torcida organizada tem esse histórico, na sua grande maioria, de violência. Então eu sou muito contrário. Parabenizo a polícia pela prisão do Moacir, do assassino do Moacir, que seja levado à justiça, que a justiça seja feita e que ele pague pelos seus crimes. Eu acho que a polícia deveria ter essas condições, né, de trabalho, de poder encontrar, não só do Moacir, de tantos outros que são assassinados no Brasil. Isso é um problema social que nós temos. Mas que bom que foi que conseguiram. Vou passar a bola de volta para o nosso amigo Marcelo. Marcelo, se você quiser terminar o seu raciocínio quando a tua conexão caiu, e já pode fazer o link para falar sobre o assassino do Moacir da Mancha Verde. Eu consegui acompanhar o que vocês falaram sobre o Pastore e você fez uma conclusão aí que eu fecho em gênero, número e grau, é um grande jogador e a gente tem que trazer. Agora, sobre a questão do assassino do nosso Moacir, o que eu penso é o seguinte, a justiça foi rápida, ela logo percebeu, quando aconteceu lá atrás, há 2 anos atrás, quando foi visto que era ele o responsável, naquela situação, quando o carro parou, ele foi abordado e baleado. Logo a polícia tomou as devidas providências, localizou, prendeu a pessoa. No caso, o que faltava era ele ser julgado e condenado. Eu entendo que 18 anos pela vida de alguém é pouco, até porque ele não vai cumprir todo esse período preso. É bem provável que até por bom comportamento ele saia. Agora, quando eu sugeri essa situação para a pauta, é porque há por trás todas as torcidas uniformizadas a questão, como todo mundo sabe, do PCC. O crime organizado acabou abraçando as torcidas uniformizadas, tanto é que existe divergências entre a Mancha de São Paulo e as manchas de outras cidades do interior, briga pelo poder, o comando da Mancha Verde. Isso acontece com todas as torcidas, como todo mundo colocou. E assim, por muito tempo a torcida uniformizada foi trincheira de todo tipo de problema com a lei. Vejo que esse crime tem muito a ver com essa disputa de poder. Como todo mundo sabe, foi uma questão dessa ordem. Então eu fico bastante entristecido que tenha tomado esse rumo. Até porque, para mim, as torcidas uniformizadas tinham que seguir outros exemplos. Graças a Deus a Mancha Verde está no carnaval, a Mancha Verde está fazendo outras coisas, porque ir para estádio para brigar, eu não abraço essa causa. Ir para o estádio para pinchar a sua própria casa, eu acho uma tremenda idiotice, e acho que o papel da torcida é apoiar, cobrar a diretoria, e quanto mais distante ficar dessas situações ilícitas, seja com drogas, seja com grupos criminosos, melhor para o Palmeiras. Eu fico muito, muito incomodado toda vez que a gente está sendo relacionado, seja o Palmeiras ou o futebol, ou qualquer outro esporte, algo criminoso. Porque, para mim, o esporte é uma forma de prevenção da saúde, é uma forma, a forma mais econômica de você prevenir uma doença é você praticar esporte. Então a gente tem que estar muito distante dessas coisas hediondas, horríveis. E lamento aí pela família, acho que eles estão contentes pelo fato do criminoso ter sido preso. Mudando de assunto aqui, vamos falar um pouquinho de Palmeiras, de Jorge, e da possível estreia do Jorge contra o Flamengo. Ô Scapuzzi, como é que você vê essa provável, possível escalação do Jorge? Você acha que o Jorge já vai ser titular? Você acha que o Jorge vai entrar 10 minutos, 5 minutos? Você acha que o Jorge nem entra? Como é que você vê essa possibilidade? E a outra pergunta, um pouquinho mais. Como que você acha que o Abel vai utilizar o Jorge? Em qual posição? Qual a ideia que você acha que o Abel tem para o Jorge aí? Bom, o Jorge, para mim, não entra no jogo, né? Para mim, nem entra no jogo, nem 10, nem 5 minutos. Porque o nosso técnico, ele vai continuar ali com o Renan, cara. Ele não vai abrir mão do Renan, a não ser que ele mudar esquema tático de jogo por 3-5-2 de novo. Senão ele vai continuar com o Renan ali
E ao meu ver, o Renan tá dando certo. Não tem nem o porquê trocar o Renan ali, que joga muito bem, marca muito bem, e quando tá jogando dá uma estabilidade para a defesa enorme, né? O Jorge, ele tá se recuperando, tá treinando, mas não vai pôr ele justo contra o Flamengo, né? Não vai fazer isso porque os caras vão deitar e rolar em cima dele. Faz, sei lá, 8 meses que ele não joga a bola, vai pôr justo contra o Flamengo, né? Pra vir o Bruno Henrique ali e deitar em cima dele. Não vai fazer isso, óbvio. Em relação aonde o Abel vai colocar ele, eu acho que na lateral não é, cara. Eu acho que ele vai fazer um segundo homem de meio de campo ali. Não vai jogar por enquanto na lateral, né? Não vai jogar na lateral porque tá meio que sem espaço. O ano que vem, possivelmente o Palmeiras venda o Renan, né? Possivelmente venda o Renan. Aí dá uma mudadinha aí. Aí o Jorge vai disputar com o Pérez ali a lateral. Mas enquanto tiver o Renan, eu acho que continua o Renan e deve continuar, porque time que tá ganhando não se mexe. Não interessa que trouxe não sei quem. Tá ganhando, não se mexe. Vai pra cima e é isso aí. E o Renan dá certinho ali. Ele faz um terceiro homem, né? Ali atrás. Apoia ali quando tem que apoiar. E tá bom, meu. Ele dá uma liberdade para os nossos atacantes maior, entendeu? Porque ele fica ali de terceiro zagueiro, vai até o meio-campo. Quando dá para atacar, ataca. Quando não dá, ele fica só ali. Então tá ótimo. E o Jorge é isso aí. Jorge nem entra, nem 5 minutos contra o Flamengo. E aí, Marcelo, como é que você vê a questão do Jorge? Nessa daí eu discordo um pouquinho do Scabuzzi. Eu acho que assim, o Jorge agora está recuperado, mas eu tenho uma leve desconfiança que o Abel deve usar ele assim, não deve usar ele de início na esquerda. E ele também não deve começar jogando. Ele deve fazer igual o Piqueires, quando o Piqueires estreou. Deve colocar o Piqueires ali no finalzinho do jogo, faltando 15 minutos, 10 minutos para acabar, para começar a sentir o que é Palmeiras, né? Seria ótimo se ele jogasse desde o início já, mas eu acho que ele não vai fazer isso. E se ele jogar no meio, a probabilidade de ele sair começasse jogando, né? E no finalzinho é mais difícil. Mas se começasse jogando ali no meio, teria até chance de sair a lei do ex, né? A lei que que mais funciona nesse país. Mas eu acho que se ele entrar vai ser só no finalzinho, uns 10, 15 minutos ali. E até porque também o Piqueires vem sendo utilizado ali na esquerda. E aí, provavelmente ele vai começar com o Renan. Se ele fazer alguma alteração para a esquerda, ele deve tirar o Renan e pôr o Piqueires, né? Nessa escala dele aí. E o Jorge, eu não sei porque eu tenho a desconfiança que ele vai jogar no meio. E meu amigo Marcelo, como é que você vê essa possível estreia do Jorge? Cara, eu tenho acompanhado algumas coisas dos treinamentos, cara. O Jorge tá voando nos treinos, fez gol, fez golaço. Ele tem jogado tanto na lateral, tem jogado de ala e tem jogado no meio nos treinamentos. Em qualquer uma das posições, a virtude do Jorge é tão grande que eu creio que ele possa jogar. Eu tô com o Scabuzzi, com o Marcelo, no sentido de que ele não deve entrar jogando. Mas eu creio que o Abel vai começar a colocar ele e ele vai ganhar a posição, seja lá de quem for. Até porque eu tenho comigo uma coisa: craque joga. E Jorge é um jogador diferenciado, ele é muito acima da média. Ele pode jogar até na ponta esquerda, ele pode jogar de meia. Né? A gente sempre fala assim, olha, nós estamos jogando num quase... uma mistura de 3-4-3 com uma mistura de 3-5-2. Ele é o ala ideal. É um ala fantástico. E ele sabe jogar de 10, ele sabe jogar de segundo no meio do campo. Não falta espaço para o Jorge, cara. Cabe só ao Abel ser criativo. Eu sei que o Abel é bastante pragmático. Ele prima pela meritocracia. Ele vai dar oportunidade ali para o Renan, com certeza. Não vai tirar o Renan para começar o jogo e colocar o Jorge.
não vai colocar o Jorge à frente do Piqueires, e é por isso que eu estou um pouco com o Marcelo, que eu acho que ele vai acabar entrando no meio. E eu não duvido nada que ele tome o lugar do Wesley, fazendo aquela função dobrada que nem fez o Gabriel Menino pela ala direita, no jogo do River Plate, como o Breno Lopes fez pela ala esquerda. É uma situação que eu imagino que esteja na mente do Abel, porque o que ele tem feito no treinamento, a qualidade técnica do Jorge não é uma coisa comum. Ele está muito acima do mercado brasileiro e é um cara para vestir qualquer uma das camisas pelo lado esquerdo como titular. Eu tô nessa com o Scabuzzi, acho que o Jorge não vai pro jogo, acho que ele vai ser relacionado, mas não deve entrar. Eu me surpreenderia muito se o Jorge jogasse em alguma partida. Por essa questão de meritocracia, tudo bem, o cara tá treinando há um tempo, o cara já faz parte do grupo, então ele já tá lá dentro. Mas eu não tenho muita esperança que ele chegue, vista a camisa e vai pro jogo, principalmente contra o Flamengo. Né? Não tenho muitas expectativas. Se fosse um jogo menor, tipo contra o América, contra o Cuiabá, talvez o Jorge ganhasse uma minutagem ali nesse jogo. Mas contra o Flamengo eu acho difícil também. Eu acho que ele tem qualidade sim para fazer uma ala, tem muita qualidade. Seria um grande ala para o Palmeiras nesse esquema com 3-5-2 ou com 3-4-3, como queiram jogar. Eu acho que ele faria muito bem essa função de ala. Eu acho que até segundo volante cabe. Eu sei que algumas pessoas têm falado do Jorge como 10. Eu, particularmente, não consigo enxergar essa função nele. Não estou falando que ele não tem essa capacidade, que ele não tem essa qualidade. Não estou dizendo isso, tá, pessoal? Estou falando que eu, quando olho para o Jorge, não consigo ver ele exercendo essa função com qualidade. Até porque acho que o Scarpa faz isso melhor. Acho que o Rafael Veiga, quando joga na posição de meia, faz isso bem feito. E as pessoas têm criticado o Veiga, eu já falei isso aqui em outras lives, ficaram criticando o Veiga absurdamente, porque não arma o time. Mas o Veiga não está armando mais o time. O armador do time hoje é o Dudu. Era o Scarpa, agora virou o Dudu. O Veiga é um lateral marcando e um segundo atacante chegando. Então tem que se adaptar à função e tentar ver como o cara joga. Não dá para pedir pro cara armar o time, isso não é a função dele mais. O Abel trocou a função dele. Aí podemos questionar outras coisas, mas dizer que o Veiga não tá armando, é óbvio que não, ele não tá jogando mais na função de armador. Mas eu não consigo enxergar o Jorge nessa posição, mas só vou terminar aqui para te passar. Eu vejo o Jorge como um ala, como fantástico, fazendo até uma dobrada de ponta pela esquerda, muito bem, mas como 10 eu não consigo, Rafael, não consigo enxergar, tá? Pode falar aí, Marcelo. Não, só para complementar, no Santos o Jorge jogou várias partidas como 10, fez alguns gols, várias assistências e saiu muito bem. Gostei muito de ver ele como 10 no Santos. E eu não me surpreenderia se ele viesse nessa posição do Palmeiras. Vale lembrar que de todos os jogadores que nós temos nas laterais, o maior roubador de bola, comparando as temporadas, é o Jorge. O Jorge tem, apesar de ter esse perfil bastante agressivo no ataque, ele é um grande desarmador. A gente acha que quando o cara sobe bastante assim, ele acaba sendo negligente na tarefa de marcar. Não é o caso do Jorge. O Jorge é um grande marcador também. Mudando de assunto aqui, depois de falar do Jorge, o Palmeiras tem enfrentado um problema sério para fazer gol, né? O Palmeiras é um time que tem finalizado muito e finalizado muito mal, diga-se de passagem, né? Tem jogos que o Palmeiras finaliza 20 bolas ao gol e acerta uma no gol. O resto é tudo fora do estádio, né? Para ser bonzinho. Qual é a solução para esse time? É realmente chegar um cara, é mandar embora, é colocar esses caras para chutar a bola na parede? Como resolver o problema de ataque do Palmeiras? Quem que tem que tomar essa posição? A diretoria de trazer alguém, o Abel de dar treinamento básico lá de juniores para esses atacantes do Palmeiras? Como resolver o nosso problema, Scabuzzi? Então, para mim não tem mais solução, né? O único que tem solução ainda é o Luiz Adriano, se parar de comer feijoada e ir pro pagode todo dia. É o melhor que a gente tem. O William já não tem mais condições nenhuma de jogar no Palmeiras. Para ficar jogando, que o William tem que entrar no segundo tempo, 15 minutos. Não precisa pagar 600 conto para um cara que precisa entrar 15 minutos para jogar, certo? O Daverson horroroso, né? Aí não sobrou mais ninguém, aí sobrou só ponta, né? Então, assim, eu preferia falar para você, tudo para jogar no meio,
para armar a jogada, eu preferia colocar o Dudu ali para fazer gol, pô. Eu preferia. Ele é melhor que o Rony para fazer gol. O Rony é atrapalhado também, ajuda, mas é atrapalhado, né? Então, a gente não tem que falar do técnico. O técnico pediu, não trouxe ninguém, né? Não trouxe ninguém. Tem que ir com o que a gente tem. Só que agora, não adianta depender do William e do Daverson. Esses dois são dois caras que não fazem mais parte do Palmeiras. Tinham que ir embora já. O negócio é tentar recuperar o Luiz Adriano. É o único ali que sabe jogar, que tem faro de gol. Esse sim. Mas tem que saber recuperar o cara. Tem que chegar no cara e falar: o que você tá precisando, amigo? É problema familiar, você quer um psicólogo, você quer uma ajuda. Porque assim, a gente sabe, ele tá acima do peso, ele não sai de pagode. Depois que ele terminou com a russa lá, a vida dele virou um caos total, né? Oh, volta, russa, volta pro Luiz Adriano. Por favor, volta pro Luiz Adriano. Porque o Luiz Adriano tá sentindo sua falta. Volta, russa. Volta pra ele. É isso aí, galera. Volta, russa. Vai lá, Marcelo. Cara, a solução pro ataque do Palmeiras aí, a solução de verdade é chover numa olhada. Todo mundo já sabe que desde o início da temporada, até o Abel chegou a falar em entrevista que precisava de um centroavante. Não aconteceu. Muito provavelmente não vai acontecer. Agora a gente tem que olhar para o elenco e a solução imediata que tem ali é o Luiz Adriano. De alguma forma tem que recuperar ele. Essa pausa agora eu acho que vai ser determinante para isso. Espero que seja, porque se não recuperar ele agora, não recupera mais. O William e o Daverson, para mim, são... o William já foi muito importante. O Daverson nem tanto, né? Mas o William foi muito importante já pra gente, mas acabou. Hoje é capaz que eles devem aí penar para conseguir jogar de titular em Vasco, Botafogo, Fluminense. No Palmeiras não cabe mais. E aí a gente tem que subir uma hashtag aí no Twitter pra Russa voltar pro Luiz Adriano, porque sinceramente é a única solução. Russa, volta! A única solução hoje é o Luiz Adriano mesmo, não tem outra não. É rezar pra ele voltar a jogar. E aí, Marcelo, como é que você vê essa questão do nosso ataque? Cara, eu tô contente com uma situação. Houve uma conversa entre o Luiz Adriano, o staff do Palmeiras, né, a nossa comissão técnica. Parece que já há um entendimento entre as partes. Isso era o que estava faltando para o Luiz Adriano poder voltar a se dedicar, engrenar. Eu sei que quem recebe salário tem que dar o máximo de si, mas os jogadores que quando chegam nesse nível de ganhar milhões por mês, eles não estão mais preocupados. Ou se dá o devido valor que eles imaginam ter, ou eles acabam fazendo esse tipo de coisa. No próprio Palmeiras tem a condição do Scarpa, que a gente sabe o quanto é chinelinho, joga quando quer. Tem um diferencial muito grande também o Scarpa. Mas assim, eu estou muito contente que o Palmeiras já chegou no Luiz Adriano, se conscientizou que não tem mais outra alternativa, e era isso que eu esperava da diretoria já há algum tempo, e com isso agora passo a ficar um pouco mais otimista, porque o Luiz Adriano é um jogador diferenciado, o Luiz Adriano é um grande jogador, agora ele tem que querer jogar. Penso que foi um erro muito grande, tanto do Abel Ferreira como da diretoria, deixar ir tão longe esse processo. Falar agora, faltando dias para partidas tão decisivas como nós vamos ter pela frente, eu acho um pouco de negligência, irresponsabilidade, e tiveram que testar todos os jogadores que a gente tanto avisou que não funcionariam, né? Vocês sabem muito bem que eu falei, não quero o Daverson, volte para o Palmeiras. Imagina estar jogando. O William eu acho que pode ser um bom reserva numa situação de emergência, no final de uma partida, eu acho que ele ainda pode dar sua colaboração. Não é solução para o Palmeiras. A gente tem várias opções no ataque, agora a gente precisa de jogadores também para compor elenco. Entretanto, não é essa... para a titularidade, a gente só tem o Luiz Adriano. O Rony tá, como falso 9 tem sido marcado, é uma situação que já não é mais uma novidade. E para ele funcionar como falso 9, ele precisa do Luiz Adriano.
As vezes que ele foi realmente bem como falso 9, que ele fez assim uma diferença brutal, foi quando ele pôde entrar por trás da zaga, tabelar com o Luiz Adriano e fazer muitos gols. Funcionou muito bem essa dupla. Eu espero que essa situação possa voltar. Luiz Adriano, para mim, é fundamental no ataque do Palmeiras e nós não temos nenhuma saída. A boa notícia é que ambas as partes já sentaram e é bem provável que ele seja titular nos próximos jogos. O nosso problema de ataque é muito grande, né? O pessoal que está nos grupos sabe que eu venho criticando o William desde a pandemia, né? Do ano passado. O William é um ex-jogador de futebol, gente. É um cara maneiro, é um ser humano incrível. Deve ser incrível você poder ir para um boteco tomar uma cerveja com o William, cara. É um cara, assim, sensacional como pessoa. Mas nessa hora a gente precisa separar. Como jogador, tá na decadência, é jogador para Cuiabá, para Ceará. É nesse nível hoje, sabe? E eu já achei, quando avisou da renovação, eu avisei o Marcelo. Achei que foi um grande erro renovar o contrato do William. Achei um grande erro absurdo. Porque deve ter pagado uns 400 mil reais para esse cara pro próximo contrato, daí para mais. E é muito ruim renovar com esse cara pelo futebol que ele vem oferecendo ao Palmeiras, né? É um cara que perde muitos gols e não dá. Pode falar, Marcelo. Não, quero que você termine, eu vou concluir só, depois eu falo, pode falar. Então eu acho muito ruim a opção de você pagar tanto por um jogador desse calibre, né? Um jogador que você não pode contar com ele em jogos decisivos. Não dá pra você pagar 600 mil reais por um jogador e falar que esse jogador só pode jogar contra Cuiabá. Porque o jogador não vai jogar jogo grande. Não dá, cara, não dá pra aceitar isso. Quando você tem um jogador assim, é melhor você pegar o Nilton lá, o Panamenho, é melhor você pegar o Gabriel Silva, é melhor você pegar o menino Giovanni, 17 anos, e dar uma chance no profissional. Ele vai errar gol, vai perder, não tem problema, dá casca pra esse cara. Esse cara pelo menos vai adquirir experiência profissional pra quando chegar a vez dele, ele tá tranquilo, né? O Daverson, eu cansei de avisar que eu achei que não daria certo. Apesar de ter feito um jogo bom, eu sempre falei que não era jogador para o Palmeiras também. Se eu sou o Abel, hoje, eu ia pegar Daverson, Luiz Adriano, Breno Lopes, Rony, todos os atacantes, inclusive Verón, Rony, Dudu, colocar lá no murão, lá na parede, pintar os quadradinhos, tem que chutar a bola aqui, ó. Vai ficar 2 dias só chutando bola na parede. Chute forte, chute colocado, chute com curva, chute de 3 dedos. Ensinar o básico para esses caras. É isso que eles estão precisando. E a solução? O Luiz Adriano, eu concordo que é o nosso melhor atacante. Também acho que nesse caso precisa tentar resolver. Eu já falei isso em outras lives, se eu sou o dirigente, o Luiz Adriano nunca mais vestiria a camisa do Palmeiras. Nunca mais. Cansei de falar isso. O Luiz Adriano seria afastado totalmente do Palmeiras e iria cumprir o resto do seu contrato afastado, sem jogar bola. Eu já falei isso outras vezes. Não passaria pano para o Luiz Adriano, apesar de ser o nosso melhor atacante. Mas em contrapartida eu teria trazido um centroavante, né? Eu teria buscado um camisa 9 para o Palmeiras não precisar de Daverson, né? Eu queria que vocês comentassem aí, começando pelo Scabuzzi, sobre os meninos, né? O Scabuzzi já chegou a comentar um pouquinho sobre isso, sobre a recusa das propostas, né? A proposta ridícula aí pelo Wesley, né? Chegou uma proposta que chegou a ser vergonhosa, né? Vexatória. 30 milhões de reais aí pelo nosso menino Wesley, né? Coisa absurda, né? Com o time do Manchester City ofereceu. Como é que você vê esse cenário dos garotos da base e o Palmeiras recusando? E, na tua opinião, por quanto o Palmeiras deveria começar a negociar esses jogadores caso chegue alguma coisa? Então, igual você falou, uma vergonha o que estão querendo fazer, né? Pagar merreca pro Palmeiras, achando que o Palmeiras é Ponte Preta, que vende jogador por qualquer merreca, né? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que teria que ter vendido o Verón, tem que vender esse moleque, não vou falar, tinha que vender o Verón, porque ele é canela de vidro, ele não vai jogar bola no Palmeiras, eu já falei isso aqui várias vezes, não vai jogar no Palmeiras o Verón. Eu falei que ele ia voltar a jogar 2, 3 jogos. E não importa a contusão. Ou vai ser no pé, ou vai ser muscular, ou vai ser no joelho. Ou ele vai subir de cabeça e vai cabecear a cabeça do outro. Ele não vai jogar. Venda esse Verón, pelo amor de Deus.
já ofereceram 100 milhões no Verón. Vende o Verón, pelo amor de Deus, tá? O Gabriel Menino é o seguinte, do jeito que tá, vai desvalorizar muito, né? Porque o cara fica lá, não entra nunca para jogar. Quem falou que o Zé Rafael é melhor que o Gabriel Menino? Eu queria descobrir, mas é na cabeça do Abel, né? Então, tem que segurar. O único que tinha que ser vendido para mim é o Verón. O Verón não dá mais, tá? Eu queria até falar aqui de novo que a torcida é injusta. A torcida foi injusta com o Valdívia. O Valdívia carregou o Palmeiras nas costas 5 anos. Era o único que dava entrevista, cara a tapa, tá? E todo mundo massacrava o Valdívia. Era imprensa, era torcida, era todo mundo. Esse Gabriel Verón aí, toda hora, já faz 1 ano que ele não joga bola. E a torcida tá aplaudindo. Ai, vamos lá, o Gabriel Verón. Já era, esse moleque não joga no Palmeiras. É igualzinho o Luan Silva. Não joga no Palmeiras. É moleque podre de vidro. Agora sim, o Danilo, o Wesley, Patrick de Paula, próprio Gabriel Menino, não dá para sair por menos de 100 milhões, galera. Não dá para sair por menos de 100 milhões. O Flamengo faz umas vendas lá ridículas lá. Aquele que saiu agora, Ranieri, sei lá o nome daquela desgraça, eu nem acompanho o Flamengo. Vendeu por 100 e poucos milhões, cara. Você tá brincando, o Wesley deita em cima desse moleque. Entendeu? Nesses moleque tem que vender no mínimo 100 milhões. Agora o Gabriel Verón, uma pizza, pode vender o Gabriel Verón. Dá uma pizza e leva. Pode ir. Tchau, Verón. Tchau. Tchau. Vai, Marcelo. Sobre os garotos da base aí, antes de aparecer essa safra, se falava muito em Gabriel Verón, né? E aí quando subiu Gabriel Verón, Gabriel Menino, Patrick de Paula, que foram os primeiros ali que apareceu, praticamente todo mundo pensava, pô, o Gabriel Verón vai ser o sucessor do Gabriel Jesus, o cara vai arrebentar. E infelizmente não foi o que aconteceu. Temporada passada, que bom que Patrick de Paula, Gabriel Menino e o Wesley apareceram e deram conta. Só que o Gabriel Verón ficou ali, né? Fez uma partida boa, depois machucou, aí voltou de novo, machucou. Fica naquela de sempre estar no departamento médico. Agora, essa temporada aí, quem está mais em evidência é o Danilo, que apareceu também no ano passado, na temporada passada, e o Renan. E o Gabriel Verón de novo, naquela de oscilar entre machucar e jogar uma partida, 2. Aí fica difícil. O Gabriel Verón, sinceramente, eu achei que essa temporada seria a dele, né, para ele fazer o nome dele igual o Patrick de Paula fez, o Gabriel Menino fez. Ele ia ser o diferencial do nosso time, não foi. Agora, se aparecer proposta aí, tem que vender, porque a temporada passada foi incrível, né, de modo geral, de todos os meninos. Essa, vou até bater na madeira aqui, pode ser um desastre. E aí vai desvalorizar ele. Toco Scabuzzi, e esses meninos têm que ser vendidos por menos de 100 milhões, não pode ser vendido. Essas vendas que o Flamengo faz, por exemplo, o Renier, ele foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Convertendo para o Real, não sei quanto vai dar, mas um valor absurdo. Então, se o Flamengo consegue empurrar esses caras, São Paulo também consegue fazer umas vendas assim, bem duvidosas, porque os jogadores não é tudo isso. O Palmeiras, que está com essa safra muito boa, tem que aproveitar. Tem que aproveitar e fazer um caixa gigante com ele. E aí, essa temporada agora, quem está mais em evidência é o Danilo e o Renan, né? Que apareceu aí agora. Agora é torcer para a temporada não ser jogada no lixo, que é o que a diretoria está fazendo um esforço gigante para acontecer, e torcer para, na janela que vem, conseguir soltar o Verón e o Menino, que eu vejo que não vão conseguir entregar muito mais coisa para o Palmeiras, e conseguir vender eles por um bom valor. Agora os outros, o de Paulo, o Danilo e o Renan e o Wesley, segurar mais um pouco, que esses aí vai ter
potencial futuro do clube. E aí, Marcelo? Bom, só voltando um segundo na questão do William, a gente não pode esquecer que todo grupo tem problema de gestão. Então, o nosso técnico teve problema com... O Abel Ferreira teve problema com Felipe Melo, teve problema com o Luiz Adriano, teve problema com Patrick de Paula, teve problema com Lucas Lima, teve problema com diversos jogadores. E se você não faz a gestão do grupo, começa a ter igrejinha, derruba o técnico. Alguns jogadores são fundamentais, são lideranças chamadas lideranças positivas, que são para combater essas lideranças tóxicas. Então, nesse aspecto, foi fundamental a renovação do William. Eu tinha o mesmo entendimento de que os três não deviam ter renovação, os três mais velhos que não iriam renovar. Entretanto, eu entendi o posicionamento do Abel, estou fechado com essa ideia do Abel da renovação do William, porque é muito simples a gente daqui de fora dizer... o jogador serve para isso, não serve para aquilo, mas gestão de grupo, cara, gerir pessoas é uma coisa muito difícil, e se você não conseguir exercer sua liderança, e você não tiver o grupo na mão, você cai. Porque quando você perde a maioria do grupo, um abraço, cara, eles derrubam o técnico. Então, nesse aspecto, o William, o próprio Jailson, o Everton, Gustavo Gomes... Outros jogadores são fundamentais para manter essa coesão do grupo. Entendo a questão técnica, mas não é só isso que está em campo. No caso das nossas revelações, a gente tem Renan, Danilo, Patrick de Paulo, Gabriel Menino e Wesley. O único jogador, para mim, que estaria pronto para sair, que foi lapidado para sair, foi o Gabriel Menino. Ele serviu 2 vezes à seleção brasileira, teve na seleção de base, né, na seleção olímpica. Ele passou todos os quesitos. Tinha um pré-acerto com o Chelsea, agora o Napoli ia levá-lo agora. E essas questões de pandemia de última hora acabaram não fechando a negociação. Agora, é um jogador que vai por 120 milhões de reais. E esse é o número que a gente tem que trabalhar, entre 100 e 120 milhões, porque todo o trabalho, tudo que o Palmeiras investiu, todo o trabalho que o Palmeiras fez na base, precisa ser reconhecido. No caso do Verón, eu vou discordar de todo mundo. O Gabriel Verón fez hoje, 19 anos. Ele foi o melhor do mundo 2 vezes. Ganhou, pela primeira vez pelo Palmeiras, o bicampeonato mundial da base. Defendendo uma vez o Sub-17 e outra vez o Sub-20. A gente nunca tinha conseguido isso. Agora, ele vem numa situação complicada. É 1 ano e meio que ele vem de contusão em contusão. Não está contundido, ele está treinando, ele teve um problema leve muscular, mas está treinando normalmente. É opção para o Palmeiras jogar na próxima partida e a gente tem que dar apoio para o Gabriel Verón. O Gabriel Verón, ele tem todos os quesitos para ser um jogador extra classe. Ele é visto lá fora pela mídia internacional como um desses jogadores. Qualquer revista especializada, qualquer mídia especializada coloca o Gabriel entre os 20 melhores revelações do mundo até 18 anos. Ele está passando hoje para 19. E eu vi diversas reportagens como essa. Pode ser que o mundo esteja errado e a gente esteja certo. Agora, eu acho que a gente é um pouco precipitado, a gente é palmeirense, tem esse viés crítico, mas eu acho que nós temos que dar todo o suporte para o Gabriel Verón. A torcida precisa apoiar, porque se esse rapaz vingar, ele vai fazer muita diferença no Palmeiras. Pensa que um menino como esse já foi eleito 2 vezes melhor do mundo, bicampeão do mundo, sem nunca ter se contundido até esse momento. Eu acho um pouco injusto com ele, apesar das seguidas contusões, chamar de Gabriel Vidron, que nem o Frequência aí acabou de falar, que nem o Scabuzzi acabou de falar, mas eu entendo. Isso o podrão, não é Vidron, podrão. Tudo bem. Eu continuaria apoiando também no Lucas Silva, né, no Luan Silva. Acho um grande jogador e ele tem um salário alto que compromete isso. Ele recebe 150 mil por mês. Para a base. Isso para a base é um pouco pesado. E o Palmeiras detém só 15% dos valores federativos. Eu buscaria manter o jogador, mas fazendo um acordo diferente com o Vitória. Mudando a proporcionalidade, dividindo os salários, porque o Vitória não tem a estrutura que o Palmeiras tem para recuperar o jogador. Sendo assim, tanto o Verón como o Luan Silva, eu buscaria manter, no caso do Luan Silva, num acordo diferente. Agora o Verón, temos que investir todas as fichas nele. Só uma coisa importante, eu já falei isso na última live, o Palmeiras tem que urgente oxigenar o elenco para deixar subir o Giovani, o Fabinho, o Pedro Bicalho, o Gabriel Silva,
Pedro Acaso e tantos outros que, se não tiverem a oportunidade que tiveram essa geração, vão cair no ostracismo, vão perder a motivação e aí sim nós vamos perder jogadores relevantes. A gente tem que, todos os jogadores que estão para se aposentar, nós temos que nos desfazer. Jogadores que não nos servem, nós temos que nos desfazer. E vale lembrar que o Palmeiras trouxe essa semana um lateral que sempre serviu a seleção brasileira na base do São Paulo. E todos têm ele como um grande jogador. É o segundo jogador que o Palmeiras traz do São Paulo nesse mês. E a gente tem que ficar atento. Isso acontece porque o São Paulo está muito mal das pernas financeiramente. Falando sobre os garotos aí, né? Eu tô nessa, acho que o Palmeiras não pode negociar nada por menos de 100 milhões. Inclusive, eu acho que muitos garotos teriam que ser vendidos muito acima desse valor. Danilo, principalmente, na casa dos 140, 150, não dá para pensar em menos. Eu tô nessa com o Marcelo, eu acho que o Verón tem muito potencial ainda. Pode ser que ele mique, pode. Mas eu acho que ele tem potencial. Eu acho que o Palmeiras cometeu um erro grave na preparação física desse menino, que não prepararam um jogador de 17 anos para subir profissional, onde a intensidade do jogo é diferente, e ainda esse cara veio numa pandemia, o cara pensa, o jogador não estava nem em estrutura para jogar no profissional físico. Aí vem uma pandemia, você para 4 meses, volta de qualquer jeito, fazendo exercício em casa, o jogador volta, estoura, e o Palmeiras fez muitos erros, cara. Cometeu muitos erros, né? Eu venho falando isso há muito tempo. Se eu assumisse como presidente do Palmeiras amanhã, algumas coisas seriam feitas no minuto que eu assumisse, que eu assinasse que eu sou presidente. Todo o departamento de scout seria demitido, incondicionalmente. Todo o departamento de fisiologia seria demitido incondicionalmente. Eu iria buscar profissionais de mercado em excelência. Eu acho que esses caras deixam muito, muito, muito a desejar. Alguma coisa está errado ali. Alguma coisa tem de errado, gente. Não é possível errar desse jeito. É inaceitável o Palmeiras não dizer a contusão no jogador e o tempo de recuperação. É inaceitável isso. Todo o clube divulga, só o Palmeiras com essa palhaçada. Então, ou os caras são incompetentes e não conseguem determinar um prazo, não, é 2 semanas, demora 1 mês, ou alguma coisa tem de muito errado ali. E isso precisa ser resolvido. Então, eu acho que os meninos têm potencial mesmo, a gente não pode liberar, tem que fazer jogo duro mesmo, concordo com isso. Tô seguindo em frente, eu não sei se alguém assistiu o jogo do Brasil, eu não assisti. Aliás, há muito tempo eu não assisto o jogo da seleção, principalmente com o Tite, né, que é um péssimo treinador de seleção. Deu muito certo no estilo de jogo do Corinthians, ali que foi muito importante para a restauração do Corinthians e tudo mais. Mas essa escola gaúcha de futebol é uma escola que eu não gosto, apesar de ter o Filipão como um dos maiores ídolos, eu não gosto desse esquema de jogo retranqueiro e de jogar por uma bola, de jogar feio. O Brasil com a seleção na mão que podia voar, né? O Everton é um dos destaques que eu assisti só os melhores momentos, mas o Everton catou muito. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o Everton, sobre essa fase. E se na opinião de vocês o Everton deveria ser o goleiro titular da seleção do Brasil, mesmo com o Ederson, com os goleiros da Europa que não puderam estar na seleção. Vocês acham que o Everton deveria ser o titular dessa seleção? Vai lá, Scabuzzi. Eu com certeza, né? É o melhor entre os 3 palmeirenses, só que já está provado que o Brasil não ganha a Copa do Mundo sem ter um brasileiro titular ali no time, né? E não vai ganhar de novo, não vai ganhar a Copa com esse idiota desse Tite. Eu não vejo o jogo do Brasil por causa dele, que ele é um dos maiores idiotas que eu já vi na história do futebol. O Brasil está entrando na mesma coisa que o Corinthians, ganhar de 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, vai lá, é sufoco para ganhar dos africanos. Cara, uma porcaria, né? Uma porcaria. Infelizmente o Everton, se for para a Copa do Mundo, vai ser 3º goleiro, né? E é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Você tem uma seleção com um cara que é clubista, né? Que é safado, que levou lá o Paulinho para a Copa, Renato Augusto, não sei. Meu, vai tomar pau. Porque assim, jogar com Chile, Bolívia, entendeu? É facinho. Eu quero ver a hora que pegar a Bélgica,
né? Eu quero ver a hora que pegar lá a Itália, a Alemanha, né? Eu quero ver a hora que pegar a seleção boa, França, porque ganhar de 1-0 do Chile e o Everton ser melhor em campo é uma... Ih, parece que o Eu acho que ele Scabuzzi caiu, Rafael. Ô Marcelo, toca aí o do Super Comédia. Eu não assisti o jogo também não, vi só os lances, né? O Everton fez 2 defesas ali incrível. A gente fala que sempre o Everton ele é o melhor goleiro sul-americano aqui em atividade, principalmente é um parado. Agora, eu fico um pouquinho em dúvida entre ele e o Ederson. O Ederson acho que é o do Manchester, né? Se eu estiver errado, esse me corrige. O Alisson, eu acho que o Alisson é inferior. Para mim, ficaria entre o Everton e o Ederson ali. Claro que com o coração palmeirense eu colocaria o Everton sem pensar como titular. Mas é igual esse Scabuzzi falou, o Tite ele é muito clubista, já deu para perceber isso. A última Copa teve cagada, essa próxima muito provavelmente vai fazer cagada também. A seleção não está jogando bem, tá vencendo porque, igual o Scabuzzi falou, tá pegando Chile, Bolívia. Na minha visão, se pegar uma seleção europeia, não deve ganhar e vai passar dificuldade. Dinamarca, República Tcheca, que estão de menos expressão lá, vai dar sufoco na gente. Então, assim, é triste, né? Para quem viu o Brasil dominar o cenário mundial no futebol, hoje ver o que está acontecendo aí é triste. E Marcelo? Cara, a seleção brasileira, infelizmente, não me representa mais. Esses jogadores que aí estão não são comprometidos com o nosso país, com amor à camisa. Muitos deles são popstar em vez de jogador de futebol. Ver o Neymar gordo, cara, com a barriga enorme jogando futebol, cara. O Tite tinha que ter tido personalidade e colocado ele no banco, exposto a situação dele, para ver se ele tomava vergonha na cara. É impressionante ver ele toda semana embalada, toda semana fazendo um monte de coisas erradas. E será que a vida inteira não vai ter alguém que vai puxar a orelha desse cara? Ele não é mais menino. Então, começa dali o meu desagrado. Tenho assistido os jogos da seleção brasileira por uma questão de necessidade, compromisso. Eu preciso estar entendendo o que acontece com a seleção brasileira, vendo o que cada jogador tem para oferecer, mas não é com satisfação que eu faço isso. Há muito tempo, hoje, a seleção brasileira, para mim, é o Palmeiras. Todo o amor que eu tive na infância pela seleção brasileira, hoje é só dedicado ao Palmeiras, porque é uma seleção que não nos representa. Nem acho que é uma questão de clubismo. Eu acho que o Tite ele é fechado com o pragmatismo dele, é um cara muito conservador. Os resultados da seleção brasileira, mesmo com adversários inexpressivos, é surpreendente pelo futebol que vem apresentando. E estou com todos vocês. Na hora que nós pegarmos as seleções de ponta, Espanha, França, Itália, Alemanha, nós vamos ter muita dificuldade. Não vejo nenhuma seleção, cara, com grande futebol. A melhor realmente é a França. E a gente temos material humano para bater de frente com a França. O que pega são as opções táticas que ele usa, os jogadores que ele emprega e essa falta de liderança que ele tem, ascensão que ele teria que ter sobre os jogadores mais importantes do Brasil. Então, uma tremenda decepção. Infelizmente, o Tite perdeu a mão da seleção. Nós perdemos a empatia com a seleção, o amor com a seleção. Isso é muito grave, não só para um país, mas como todo esporte. Porque se você pensar bem, o que para o Brasil e faz o Brasil ser o país do futebol é a paixão que o brasileiro tem. Numa Copa do Mundo, não tem ninguém na rua, todo mundo focado no Brasil. E isso é uma coisa que está perdendo a sua paixão, a sua essência, e eu acho muito triste e precisa ser mudado essa rota de direção. Eu tô nessa, eu acho que o Tite não é treinador de seleção. O Tite teve uma chance, eu achei que a chance inclusive foi merecida pelo trabalho que ele fez, apesar de não gostar do estilo de jogo, não gostar do futebol que ele apresenta, mas pelos resultados eu achei que valia a pena. Ele chegou com tudo que ele quis, ele pôde fazer o que ele queria, levar as pessoas que ele queria, do jeito que ele queria, e ele não entregou resultados. Então deveria haver uma troca na seleção brasileira. O nome ideal seria um estrangeiro, coisa que não vão admitir e não vão fazer, então fica difícil, né? Não vão trazer um estrangeiro para dirigir.
E eu tô muito decepcionado, cara. O Tite sempre foi clubista, né? Pô, quando levou o Arthur, cara, da base do Palmeiras pra seleção. O Dudu jogou 5 anos em altíssimo nível e nunca foi pra seleção com o Tite. Isso é uma palhaçada, né? Então, ele usa pesos e medidas diferentes de acordo com a camisa que o cara usa. Então, pra mim, isso não faz sentido. Não tem cabimento um absurdo desse. Pra gente fechar aqui os nossos assuntos, né? Da nossa live. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão financeira, né? Tanto de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, como que vocês estão vendo isso aí? E, Marcelo, o que você acha da situação? Você acha que o Corinthians e o São Paulo estão se entrando numa dívida que vão cruzeirar aí também? Eu não sei se vão chegar a cruzeirar, né? Mas a situação do São Paulo, acho que tá... A do Corinthians, não sei. Eu sei que os dois tá horrível. O Corinthians eu não entendi como é que conseguiu fazer tanta contratação aí de peso. O comportamento que a diretoria do Palmeiras vem tendo é de estar mais calmo, né? Não tem feito tanta loucura, quase nenhuma. Então a tendência é a gente estar super bem na frente dos outros aí financeiramente, né? Sim, pelo menos eu espero. Mas tem umas coisas que eu não entendo, essa é uma que eu gostaria de entender. Porque Corinthians, tanto e São Paulo, mergulhados em dívidas, dívidas assim, estratosféricas, para ser mais exato, e aí conseguem ainda montar um bom elenco aí, pelo menos o Corinthians, né? Que agora já estão até falando que é a primeira força de São Paulo. Então, assim, mas pelo que a gente vem vendo aí que o Palmeiras vem fazendo, né? Em tudo em relação à base aí, as vendas futuras que vai ter, eu acho que o Palmeiras está bem à frente ainda do rivais. E aí, Marcelo, como é que tu vê essa situação aí? Cara, eu vou me estender um pouquinho nessa resposta. Eu vou dar uma esmiuçada no que está acontecendo nos dois clubes. Eu fui surpreendido essa semana quando eu peguei para estudar a dívida do Corinthians, cara. A dívida do estádio teve uma mudança absurda. Porque o Corinthians tinha problemas com a prefeitura, tinha problemas com a Odebrecht, tinha problemas com a Caixa Econômica, tinha aqueles recebimentos dos CIDs da prefeitura e tudo mais. E eles conseguiram fazer uma manobra nada ética, mas eles conseguiram. Toda a dívida com a Odebrecht, eles questionaram a dívida na justiça com a Odebrecht, alegando problemas de não cumprimento de contrato, alegando problemas de não realização de obra. E assim, como a situação política da Odebrecht é muito complicada com a justiça, eles procuraram abandonar e dar como saldada a dívida do estádio. Com a venda do Nami Rights, eles conseguiram abater aí um belo no valor, né? A Neoquímica Arena, aí, o Itaquerão. Eles conseguiram abater boa parte da dívida, e aquela dívida de que era quase 1 bilhão e 700 acabou caindo entre 980 milhões a 1 bilhão e 20 milhões. Está nessa faixa agora. Então foi uma solução e tanto. E eu acho que a melhor notícia no caso deles é o fato de agora as arrecadações não serem mais todas travadas e para pagar a Caixa Econômica e devedores. Ela está liberada, isso vai fazer com que eles tenham um maior fluxo de caixa. Então quando a gente fala assim, o Corinthians faliu, era uma informação que a gente tinha até, 40, 30 dias atrás. Essa situação mudou. Entretanto, a dívida continua aumentando, acabou de sair a dívida semestral dos clubes. O Palmeiras aí aparece derrubando em 122 milhões a sua dívida e com 60 milhões em caixa. O orçamento desse mês aí, né, o orçamento não, o nosso faturamento líquido sobrou 60 milhões. Já o São Paulo, a situação só se agrava. Em março, o Júlio Casares deu uma entrevista assumindo que a dívida do São Paulo era superior a 900 milhões. Eu assisti essa live na íntegra lá no Nicola, né, no canal do Nicola, e ele foi super explícito. E o ponto-chave dessa entrevista foi quando ele falou que, dentro desses valores, o São Paulo ignorava as ações trabalhistas. Quando você fala em ignorar a ação trabalhista, o São Paulo, tudo que estava entrando na justiça, em vez de ele fazer um acordo, em vez dele procurar uma solução amigável que diminuísse a dívida, eles pagavam o valor total e muitas vezes dessas dívidas com multa. O Corinthians também está fazendo isso.
mas as dívidas do Corinthians estão todas especificadas no seu orçamento anual. Então, se eu tivesse que falar, se alguém pode cruzeirar hoje, é o São Paulo, que não tem um estádio moderno, que não tem um sócio torcedor significativo e tem receitas de televisão muito ruins. O faturamento do São Paulo depende basicamente dos valores que vêm das vendas dos jogadores. Esse ano ele vendeu 86 milhões, teve o Brenner por 80 milhões e teve um outro jogador que foi para o Bragantino que deu 6 milhões. E eles tinham uma previsão para poder fechar o semestre de 140 milhões, ou seja, os caras estão totalmente quebrados. Aí vem a pergunta, né, como é que eles fazem para fazer isso? É aquele tipo de administração incompetente que levou o Cruzeiro à falência, que se o Atlético Mineiro não tivesse o Mecenas, estava lá na condição do Botafogo na segunda divisão, do Vasco da Gama. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas contratações, continuar sendo prudente, mas nunca perdendo a nossa desportividade. Ô Scabuzzi, fala aí sobre a questão financeira de Palmeiras, São Paulo, Corinthians aí. Como é que você está vendo as situações dos times comparados ao Palmeiras aí? Então, né? Tava escutando o Marcelo falar aí. É assim, os caras estão numa situação pior, né, que a gente. Mas essa dívida aí que o Palmeiras tem, cara, é uma dívida ativa, né? Não é uma dívida que a gente tem parada. É uma dívida ativa, tem tempo para pagar. Não precisava abrir mão de contratar pelo menos 1 ou 2 jogadores por causa dessa dívida, né? Em relação a esses times aí, São Paulo, Corinthians, né? Esses times aí eu garanto que nunca vão falir. Nunca vão falir. Porque tem sempre lá um empresário, né, que vai cobrir os caras. O dono lá do Pão de Açúcar meteu dinheiro no São Paulo lá esses dias aí também, o Abílio Diniz, né, ex-dono, né? E esses times não vão... Eles contratam, não vão falir. O Cruzeiro faliu porque é muita incompetência, cara. Para um time chegar a falir, assim, é muito roubo. Já foi provado que todos os presidentes roubaram, né, na gestão lá do Cruzeiro. E enquanto isso aí acontece, vai falir. Agora aqui o São Paulo, o Corinthians é o seguinte, tem a dívida lá. Toda hora eles renegociam. Aí mandam 3, 4 embora, contrata jogador. O Corinthians, gente, ninguém vai deixar o Corinthians falir. Né? Porque o Corinthians tem torcida, o São Paulo tem torcida. Agora, o Cruzeiro não tem torcida. O Cruzeiro tem torcida lá em Minas. Quem que torce pro Cruzeiro sem Minas? Um pouquinho no Nordeste? Então eles não têm torcida. Time que tem torcida se arruma, volta. O Cruzeiro não volta porque não tem torcida. O São Paulo, eu queria muito que caísse esse ano. Não vai cair. Por quê? Porque tem times bem piores, tá? E as dívidas do São Paulo vai fazer igual a do Corinthians. Vai jogar para frente. E já faz 10 anos que a gente está aqui falando que o Corinthians vai falir, que o São Paulo vai falir e que ninguém fale. É isso daí. Tô com vocês nessa. Eu acho que a situação do Palmeiras, a dívida é muito tranquila, é uma dívida controlada, é algo que se o Palmeiras não fizer cagada, em pouquíssimo tempo a gente resolve os nossos problemas, né? É só uma questão de saber administrar, se não fizer cagada a gente paga. Os outros clubes vão precisar fazer manobras de uma gestão excelente para conseguir poder pagar essas dívidas que eles estão fazendo, né? Sem uma gestão eficiente, eles vão entrar num buraco sem fim. Queria passar a palavra para vocês agora, para vocês fazerem as considerações finais, né? Estamos chegando aqui nos finalmente da nossa live, já estamos a 1h30 praticamente. Então, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, como a gente mudou um pouquinho, eu vou passar para o Marcelo ser por comédia, para o outro Marcelo, e depois o Scabuzzi faz a dele. Vai lá, Marcelo.
Então, agradecer a todos aí de novo a participação, né? Agradecer a galera do chat aí, que foi bem participativa novamente. E falar que não tá nada fácil esses dias sem Palmeiras, viu? Até para criar conteúdo aqui tá meio difícil. Por isso que quando sai uma notícia como essa aí do Mandzukic, acaba fervendo. Não tá tendo notícia, não tá tendo o que falar. Bom, espero que esses dias, essa semana, passe voando para chegar o jogo aí de domingo. Vai lá, Marcelo. Cara, eu estou muito empolgado com os resultados dos treinamentos. Eu estou vendo o Abel Ferreira, como sempre, muito dedicado. O Palmeiras tem treinado intensamente, apesar da folga que foi dado. E espero que ele encontre as soluções. Eu fiquei muito contente também com o fato de terem conversado com o Luiz Adriano. Isso me deixa muito otimista. Queria agradecer o Desabafo Alviverde, queria agradecer ao Marcelo, Pupes, a Maria, toda essa galera que estava aí, o Frequência, que está sempre com a gente. Semana que vem vai estar o Desabafo Alviverde, que é o Davi. Quem sabe na próxima semana também vai estar o Frequência. E nós vamos começar nossas lives no YouTube. Todos vocês, quem estiver na live, vai ter sempre gente convidada dos nossos grupos. E eu quero vocês lá. Nosso site está nos últimos testes. Hoje já estamos colocando algumas notícias. É uma coisa já bastante positiva. E notícias que estão vindo lá de dentro do Palmeiras, que é a coisa que mais me deixa motivado. É isso aí, galera. Uma boa noite para todos vocês. E tudo de bom para todo mundo. Que o Palmeiras faça o seu papel nas próximas partidas. Vai lá, Scabuzzi. Agradeço vocês mais uma vez aí pela oportunidade. Valeu, galera do chat, tá? Ajuda lá também, Palestra Scabuzzi no Instagram e no YouTube. Estamos chegando a 5K no YouTube. Parabéns. E vamos chegar a 1K aqui essa semana ainda. E vamos para dentro também. Tô aí também com o Marcelão no projeto de lives também. E vamos que vamos. É isso aí. Obrigado a todos aí. Desculpa por ter caído aí, que aqui a internet deu uma zicada. E abraços. Então, galera, eu queria agradecer o pessoal do chat. Obrigado aí de novo pela audiência, por estar com a gente, pelos comentários, pela participação de vocês. Eu tô aqui no interiorzão do estado, né? Vim visitar meu pai agora no feriado. E, por incrível que pareça, hoje a internet tá tudo ok por aqui. Então, nas próximas, eu provavelmente vou ser um dos que vai ficar brigando pra cair aí nas lives, tá? Então a gente tá aqui no interior. O que complica é essa camisa vermelha aí. Cara, tem que trocar, tem que vestir uma camiseta verde. Pra próxima a gente vem de verde. Falou, galera, tudo de bom aí. Bom final de semana pra todo mundo e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Boa noite.